Nesta quinta-feira, o Além da Notícia recebe dois jovens médicos do norte do Brasil, Milena Caldato e Cássio Caldato. São especialistas em bioética, estão nos contando aqui as experiências no CBIAN, Centro de Bioética da Amazônia, que estão à frente e estão agora também falando conosco sobre propostas que vem fazendo lá. É o que nós vamos agora conversar com ambos. Eu gostaria de saber quais propostas inovadoras e encantadoras vocês estão fazendo lá na Amazônia com o CBIAN. Tentar divulgar a bioética, né? Se no Brasil é pouco conhecida, no norte menos ainda, né? Então divulgar a bioética, mostrar o que é a bioética, que a bioética está aí para fazer refletir. Aí dentro das várias correntes e tendências de bioética, a gente apresenta a bioética personalista, os nossos argumentos, o porquê que a gente defende a vida do seu início, na fecundação, até a morte natural. Aí vai da pessoa concordar ou não com os nossos argumentos, mas o nosso objetivo hoje é divulgar a bioética personalista na região norte, principalmente no estado do Pará, né, para fazer as pessoas refletirem e mostrar as consequências que estão trazendo, os riscos que as pessoas, as crianças, os fetos, os idosos estão correndo com alguns pensamentos filosóficos que umas correntes trazem que põem em risco a vida. Eu vou apertá-los um pouco mais, pedindo a vocês que me deem argumentos pró a bioética personalista e as consequências de não utilizá-la. Primeiro que a vida humana ela é um valor totalmente inviolável, do começo ao fim, desde a concepção à sua morte natural. Não existe possibilidade de diminuir a dignidade de uma pessoa porque naquele momento ela tem uma incapacidade, seja essa incapacidade física, seja uma incapacidade mental, uma incapacidade intelectual. Essas são características, são capacidades que a pessoa pode vir a desenvolver. A pessoa pode ter uma dignidade, pode ter o direito de exercer a medicina porque fez a faculdade de medicina, pode ter o direito de exercer o direito, ou ser advogado porque fez uma faculdade de direito, mas ela não é mais ou menos digna do que aquela outra que não fez uma faculdade. A dignidade ela é inerente ao ser humano, desde a concepção. Então, por isso, quando a gente tem isso muito claro, qualquer tipo de manipulação da vida fica muito fora do que é considerado ético mediante a bioética personalista, porque você vai estar manipulando um ser humano que tem a mesma dignidade sua, por exemplo. Não é diferente um embrião que está congelado e eu que tenho meus títulos, fiz as minhas coisas. Na verdade, nós temos a mesma dignidade e ele tem o mesmo direito de ser tutelado, de ser protegido, que eu também tenho frente à minha vida. E esse é o grande diferencial. A vida ela é digna em todas as suas fases, em todos os seus momentos. E precisamos tutelar. Então, a partir do momento que você não utiliza esses critérios de dignidade que a Milena falou e que utiliza outros critérios, como, por exemplo, a qualidade de vida. Então, se uma pessoa não tem uma qualidade, entre aspas, de vida digna, ela não merece viver ou ela pode até ser eliminada. Como, por exemplo, no caso dos fetos anencéfalos, que não vão ter uma qualidade de vida, vão viver alguns minutos, algumas horas, dias, meses. Então, isso já serviria como argumento para matar. Assim como uma pessoa em coma não produz, traz gastos, não tem qualidade de vida, entre aspas, então, para que viver? Então, essas são as consequências. Matar pessoas indefesas, né? No início da bioética surgiu devido às pesquisas em seres humanos que estavam colocando populações vulneráveis, né? Hoje as nossas populações vulneráveis são essas. É a vida não nascida ainda, é a pessoa que está em coma, que se você não tiver alguém para defendê-la, corre esse risco de ser eliminada. O grande perigo aí é o relativismo. Você passa a relativizar tudo em prol, teoricamente, de um bem comum. Mas, na verdade, quando você relativiza, até mesmo o bem comum passa a ser também relativizado, porque o que é o bem comum? Seria para todos, seria só para aquela família, seria para aquela pessoa? Então, quando você relativiza, sempre você vai cair em algum erro. E esse é o grande medo, é o grande perigo. Se você começa a desvalorizar a vida, tirando pedacinhos, quando ela está com determinado problema, ela poderia ser eliminada, ou nesse caso, vai chegar um momento que todos os casos têm justificativas. E esse é o grande pensamento, é a grande preocupação de um bioeticista personalista, que a vida deixe de adquirir essa visão de sacra, de inviolável e passe a ser relativa. Tudo passa a ser relativo e vai depender só da questão atual,
dos conceitos atuais. Ou por questão social, ou por questão de utilidade, ou por questão de qualidade de vida, e você pode usar argumentos para justificar um ato. Veja bem, para quem nos ouve, por exemplo, recentemente eu recebi um post no Facebook que me indignou bastante, que dizia assim: temos que parar com a mortalidade das mulheres que tentam aborto clandestino. Eu, na mesma hora, não consegui me segurar, acabei respondendo. Falei, então, tudo bem, muitas pessoas morrem consumindo drogas ilegais, então nós vamos liberar todas porque as pessoas estão morrendo. O que me incomoda muito é isso, é a nossa passividade frente a situações erradas que são colocadas para a nossa sociedade como se fossem certas. Se o aborto é ilegal, ele é ilegal. Então, não é o correto eu tentar torná-lo legal porque alguma pessoa morreu em consequência desse ato ilegal. Então, o que eu acho que é o grande nó que está acontecendo nosso hoje é realmente essa questão de falta de reflexão. Nós ouvimos essas coisas. Outra vez nós estávamos num shopping e uma menina, eu acredito de 15, 16 anos, passeando com a sua mãe, de mãos dadas, com uma camisa que dizia: eu aborto, tu abortas, ele aborta. Eu fiquei muito chateada, porque eu falei, eu não quero que minha filha leia isso, eu tenho direito, isso é ilegal, ainda é ilegal. É então, uma apologia ao crime. Por que isso? Deveria existir realmente uma pressão, já que isso é uma apologia ao crime. E há um verdadeiro silêncio dos próprios poderes públicos. Ninguém fala muita coisa, com medo de ser contra na hora da eleição, da futura eleição. Então, nosso trabalho acaba sendo esse, a questão da educação, a questão da reflexão, analisar se de fato eu posso manipular, até quando eu posso manipular. Porque daqui a pouco eu falo, é o meu prêmio. Meu prêmio de consolação agora é ter um filho. Tenho uma carreira, tenho uma casa ótima, tenho condições de sustentá-lo, a partir de agora eu quero ter um filho. E aí eu vou para o prêmio de consolação, que é manipular uma vida em laboratório para poder agora, nesse exato momento que eu posso, antes eu não queria, a partir de agora eu posso, eu vou ter esse prêmio. Eu não tenho um filho como um dom, e sim como um direito, como apenas um objeto. Então, tudo isso tem que ser discutido, sabe? Eu gosto muito de propor isso para as pessoas que a gente conversa. A nossa igreja, ela não fala pode ou não pode, ela demonstra os porquês. E se você for atrás, se você ler um pouquinho, né, o nosso queridíssimo João Paulo II escrevia muito bem sobre isso. É muito claro, tudo é muito claro. Você consegue compreender os porquês de tal a ação não deveria ser feita, porque vai acabar infligindo de uma maneira ou de outra em situações que podem te deixar numa situação delicada em relação ao que você acredita como vida, do que você acredita como valor da pessoa humana. E essas são situações que estão todos os dias aí, sem legislação. Nós somos um país que não tem nenhuma legislação sobre fertilização in vitro, totalmente silêncio, ninguém fala nada, as coisas acontecem sem nenhum tipo de normativa e o próprio aborto hoje ele vem sendo colocado na cabeça da nossa sociedade de maneiras indiretas, sem também uma ampla reflexão da sociedade que vai sofrer. É pensamento de vocês, é proposta, é possível que outros centros como este sejam criados em outras partes do Brasil? E o que seria necessário para isso? Com certeza. Na verdade, existem várias pessoas no Brasil com uma formação bastante profunda. Nós conhecemos pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de São Paulo capital, do interior de São Paulo, Jacareí, onde existe um centro de bioética personalista, o segundo centro que foi fundado no Brasil, com a doutora Elizabeth Kipman, e que também foi fundadora do Centro de Bioética da Amazônia, nos ajudou bastante. E existem centros também no Rio Grande do Sul, pessoas que trabalham com bioética personalista, mas que talvez ainda não tenham só congregado um número suficiente de pessoas que pensem igual para que seja fundado um centro como esse. Eu diria que nós, latinos, especialmente nós brasileiros, somos personalistas. Só que algumas vezes nós não sabemos disso. Nós acabamos copiando os Estados Unidos, copiamos os anglo-saxônicos, até às vezes em pensamentos que não são os nossos. A maneira mesmo da relação médico-paciente, nossa, não é igual à americana. Nós somos muito mais de acolher, de chorar junto, e nós aprendemos nos bancos de faculdade que nós não podíamos. Hoje isso está voltando atrás. Hoje já se fala em relação humanizada, em você sofrer um pouco junto, sim. Claro que você tem que manter a sua dignidade, você tem que estar adequado para saber tomar a melhor atitude. Mas não tem nada de inadequado você sofrer junto com o paciente. Afinal de contas,
é a vida dele que você também está tratando. Então, eu diria que é uma bioética personalista muito mais próxima do que nós somos como essência, né? A maneira como o povo brasileiro é de valorizar a vida humana, de acreditar de fato no valor dessa vida desde a concepção, do que propriamente o que a gente vem falando. Toda vez que se fala Sociedade Brasileira de Bioética, por exemplo, congressos de bioética, são sempre relacionados ao pensamento americano, que eu volto a dizer, ele não é um pensamento ruim, ele não é mal na sua essência, mas ele é incompleto, porque ele coloca regras e normas a serem cumpridas, princípios, mas ele não faz refletir. Então, se a nossa população passar a só seguir essas regras sem reflexão, muito rapidamente ela tem momentos de conflito, ela não vai saber resolver, porque ela não sabe de fato valorizar o que é o ser humano, o que é a pessoa humana. E isso é um diferencial. Para montar o centro, primeiro, lógico, as pessoas têm que estar interessadas e se formarem, terem uma boa formação acadêmica na bioética personalista, né, para a partir daí ter a intenção de montar um centro. E o apoio, estar ligado a uma instituição universitária, facilita muito. Facilita muito, tanto do ponto de vista, às vezes até financeiro, porque tem gastos num centro de bioética, os cursos que você organiza, os eventos, tem gastos, e também para ter um acesso maior aos alunos, ao meio acadêmico. Então, se você está vinculado a uma universidade, a algum centro universitário, facilita muito o seu trabalho, a atingir os seus objetivos. E a própria pesquisa, né? Nós tivemos a oportunidade de conhecer na Universidade Sacro Cuore de Roma, no Hospital Gemelli, eles têm um centro de trabalho em métodos de regulação natural da fertilidade humana. Eu como endocrinologista, fiquei muito fascinada com isso. Eles têm trabalhos científicos totalmente ligados à ciência que demonstram a eficácia de métodos naturais de regulação da fertilidade, e isso acontece dentro de um hospital universitário, com todos os rigores de uma pesquisa universitária, e publicam seus trabalhos e demonstram para a população benefícios, vantagens em relação aos métodos de contraceptivos, por exemplo. Então, a colocação do Cássio é muito pertinente, porque a universidade, ela dá esse suporte de pesquisa e muitas vezes até indiretamente ela acaba dando essa segurança, essa visibilidade para esse pesquisador que muitas vezes fica preocupado. Ele é católico, ele acredita em tudo aquilo, mas ele fica receoso de, na hora de falar para o grande público, se ele vai dizer, mas você fala isso porque você é daquela igreja. Não que ele não queira ser, mas muitas vezes ele precisa de um suporte científico até para poder ser ouvido. Dá um respaldo, E uma credibilidade para o meio acadêmico, né? Você está vinculado, o centro está vinculado a uma universidade. Além de os próprios pesquisadores, os próprios membros, têm um retorno, uma compensação financeira, um salário para deixar de ser voluntário, né? Para ser profissional. Você está lá como professor de bioética, como pesquisador em bioética, recebendo para aquilo, porque você trabalha como a sua atividade profissional. Então, para fugir um pouco do voluntariado, né? E esse vínculo é importante. Nós observamos lá em Roma, observamos na Católica do Chile, né, que nós conhecemos lá, também esse profissionalismo. São professores da universidade que trabalham em bioética. São pesquisadores, eles dão aula, eles pesquisam, eles publicam em revistas sobre bioética. Né? Eles não fazem como um bico, no tempo vago eu vou lá e dou uma aulinha aqui, outra ali de bioética. Né? Daí a importância desse vínculo com o meio acadêmico, com uma universidade. Olha, eu estou encantado de conhecer hoje esse casal de médicos especialistas em bioética, vindos da nossa Amazônia. E, por fim, agora quero agradecê-los imensamente por virem ao nosso programa e peço a vocês agora que deixem uma mensagem final sobre tudo o que conversamos, sobre também o que vocês pensam a respeito deste assunto e de sua importância hoje para nós. Obrigada, nós agradecemos muito também essa oportunidade. Nós que somos católicos, ligados à renovação, crescemos ouvindo esse nome, Canção Nova, então também é muito agradável e prazeroso participar do outro lado das câmeras, acaba sendo bastante interessante para a gente essa experiência, essa oportunidade. E dizer que, na verdade, a gente conclama as pessoas à reflexão, a momento de
buscar realmente por que será que tantas mudanças acontecem, algumas não tão boas assim, por que a nossa sociedade está passando por essa crise de valores, né? Por que hoje as crianças impõem determinadas situações aos pais e parece que não tem limites, e o próprio jovem parece que perdeu aquela magia de conquistar suas próprias coisas, porque tudo está um pouco fácil demais. O acesso à informação, aos meios de consumo, aos materiais de consumo, acabou sendo fácil demais, e com isso diminuiu um pouquinho a ideia do lutar por aquilo, buscar aquilo. E isso acaba chegando também a questão da bioética. Tudo acabou sendo fácil demais, explicável demais. Eu justifico meus atos através de bens maiores, sem lembrar que do outro lado tem uma pessoa, do outro lado tem um ser humano que, para nós católicos, filho de Deus, desde o princípio, e que a gente não pode utilizar essa pessoa, não pode dizer que em determinado momento ela deixa de ter a sua relevância. Então, acima de tudo, a oração e, paralela à oração, reflexão. Eu acho que essa é a mensagem que eu poderia dar. E para quem quer defender a vida, né, não só dentro do meio católico, leiam, procurem se informar, procurem obter os argumentos necessários para rebater as críticas que vêm sendo e vão cada vez mais sendo pressionados contra a vida. Então, se for católico, procure os documentos da Igreja Católica, que tem argumentos excepcionais. E se não for católico, procurar os argumentos científicos, filosóficos para defender a vida, que argumentos não vão faltar. E o que a gente quer é defender a vida e a família. E a você de casa que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Nosso próximo encontro será na quinta-feira que vem, às 10h30 da noite, aqui no Além da Notícia, sempre com um assunto de extremo interesse, certamente. Um conteúdo exclusivo sobre o assunto que conversamos aqui hoje você encontra na nossa página, alemdanoticia.net. Artigos, o site do CEBIAM, tudo. Até a próxima semana. Boa noite. Até lá.